Ok, obrigado, professora Elisete. Muito boa tarde a todos os congressistas. Depois do nosso almoço tão saboroso, quero agradecer ao CM por isto e parabenizar. Estamos em festa. Temos 45 minutos para a apresentação da nossa conferência, proferida pelo professor Dr. Padre Rafael Sapato. E humildemente terei esta oportunidade de moderar, e tenho só a agradecer por pessoas que me escolheram para estar aqui e dirigir em forma de moderar o tema tão difícil, na minha ótica, sobre a catolicidade. Convidar o caro vice-reitor na área de pastoral e universitária para apresentar. Boa tarde. Eu estou numa desvantagem, porque depois do almoço já sabemos o que acontece. Primeiro a sala diminuiu, alguns desanimaram ou foram almoçar, e o sono também está a exercer o seu trabalho. Temos de avançar. O meu tema já foi anunciado: a catolicidade na Universidade Católica de Moçambique. Para essa repetição, catolicidade na Universidade Católica. Então, como introdução, a Constituição Apostólica Ex Corde Ecclesiae de João Paulo II sobre as universidades católicas, um documento publicado 5 anos antes da criação da UCM, no número 13, preconiza. Antes de comentar o que preconiza, queria acolher esta oportunidade para dizer, porque já ouvi em alguma parte este documento a ser chamado encíclica. Na igreja não se inventam as qualificações dos documentos. A qualificação do documento vem escrita no próprio documento. Então, este documento está assim mesmo, a Constituição Apostólica. Portanto, não é bom chamarmos encíclica ex corde ecclesiae. Não, é a Constituição Apostólica. Está lá, nem é preciso memorizar, está lá mesmo escrito. Então, preconiza no número 13, uma vez que o objetivo de uma universidade católica é garantir em forma institucional uma presença cristã no mundo universitário perante os grandes problemas da sociedade e da cultura, ela deve possuir, enquanto católica, as seguintes características essenciais. Essenciais, não todas. Uma inspiração cristã, não só dos indivíduos, mas também da comunidade universitária enquanto tal. Uma reflexão incessante, à luz da fé católica, sobre o tesouro crescente do conhecimento humano, ao qual procura dar um contributo mediante as próprias investigações. A fidelidade à mensagem cristã, tal como é apresentada pela Igreja. O empenho institucional ao serviço do povo de Deus, da família humana, no seu itinerário rumo àquele objetivo transcendente que dá significado à vida. Tanto o Papa já tinha traçado quais devem ser as características essenciais de uma universidade católica, isto em 1990.
A UCM aparece em 95, portanto, aparece depois do documento. Então, isso tem as suas implicações. Volvidos 20 anos, revela-se mais que oportuno fazer uma radiografia com o intuito, uns dizem intuito, outros intuito, depende, de ver se todas estas características se pode identificar na UCM, pelo que é escopo deste estudo examinar a presença ou não destas características preconizadas pelo documento, como também avaliar se as dimensões fundamentais da catolicidade, mormente a universalidade e a autenticidade, ou a geográfica e ontológica, estão sendo acauteladas. Para o efeito, o método adotado é o hermenêutico, isto é, o exame das observações naturalistas. Isto quer dizer, aqui não vou falar de triangulação. Quantos entrevistados? Em teologia é possível fazer ciência sem entrevistar. E também é católico incluir as diversas e variadas maneiras ou diversos e variados métodos de fazer ciência. Porque desde o ano passado até aqui, estou a ter a impressão que há um tipo de método que está a aparecer como o único que deve ser feito para estudar algo. Nós, os teólogos, somos parecidos com os juristas, que eles podem fazer um estudo sem estatísticas, sem entrevistas. Abordagem conceitual da catolicidade. Tanto queria aqui dizer qual é o significado desta palavra católico. É uma transliteração do advérbio grego kataholon e do relativo adjetivo católicos. Me corrigir, os senhores bispos, outros também que não são cardeais nem bispos, mas o senhor cardeal fez toda a sua teologia em latim e grego, portanto, está mais que pronto em corrigir-me. Significa ordenado ou direcionado a todo, holon, segundo conjunto ou universal, católicos ou universalis. Em linhas gerais, no contexto litúrgico, espiritual, dogmático, já que estamos numa universidade que pertence à igreja, é bom também colher essas oportunidades para dar uma cultura geral às pessoas. Parece dominar o significado qualitativo de completamento, plenitude e perfeição em ordem da mediação da salvação e da verdade, enquanto no contexto apologético polêmico, legitimamente deveria estar em primeiro plano o significado quantitativo e formal de legitimação da ortodoxia mediante a extensão geograficamente e historicamente ilimitada. A palavra católico significa universal no sentido de segundo a totalidade ou segundo a integridade, isto é, Catecismo da Igreja Católica, no número 830. E segundo o mesmo catecismo, a Igreja é católica, depois retomarei a universidade, num duplo sentido. A Igreja é católica porque Cristo está presente nela. Aplicado este termo à Igreja, o termo aparece, o qual afirma onde está o bispo, ali deve estar também o seu povo. Assim como lá onde está Jesus Cristo, está a Igreja Católica. Aqui, Igreja Católica significa a Igreja inteira, no seu conjunto, entendendo não somente na dimensão de totalidade, mas também de verdade e autenticidade. Também Cirilo, já que alguns que falaram aqui exibiram muitos autores, eu também exibo os meus autores. Cirilo de Jerusalém
tem muito clara a ideia de catolicidade. Católica, de facto, a Igreja é chamada porque se estende por toda a urbe, de um extremo dos confins ao outro. E da catolicidade geográfica, essa para aquela ontológica, na perspectiva de totalidade, mas também porque universalmente e imparcialmente ensina todos os dogmas que devem ser levados ao conhecimento dos homens, porque submete todo o gênero humano ao verdadeiro culto. Portanto, aproveito aqui esclarecer que para a doutrina católica, onde está o bispo, está a Igreja. Não estou a bajular, é verdade. É católica porque Cristo a enviou em missão à universalidade do gênero humano. Ainda estamos a citar o Catecismo da Igreja Católica. Portanto, o termo católico tem a ver com duas dimensões fundamentais: a universalidade ou a autenticidade. E é curioso que o povo, quando conversa, é frequente ouvir a dizer: isso não é católico. Não sei se é nesta linha, mas existe esta expressão na cabeça e nas conversas do povo. Catolicidade formal. O Código de Direito Canônico, instrumento regulador da vida e ministério da Igreja, estabelece que, eu trago, mas só que é velho, que não dá para mostrar aqui, estabelece que nenhuma universidade, mesmo católica de facto, universidade católica, a não ser com o consentimento da autoridade eclesiástica competente, Cânone 808. Os estatutos da UCM colocam entre os seus órgãos hierárquicos Congregação para a Educação Católica e a Conferência Episcopal de Moçambique, Estatutos, artigo 22, parágrafo 2, o que supõe a aprovação pela Congregação da Educação Católica. João Paulo II, no seu documento sobre as universidades católicas, afirma que a Universidade Católica pode ser instituída ou aprovada pela Santa Sé por uma conferência episcopal ou outra assembleia da hierarquia católica, por um bispo diocesano, ex corde ecclesia. É o que se deu com a UCM. Ela foi concebida pela Conferência Episcopal de Moçambique, ainda que ontem tenhamos ouvido que os jovens de São Benedito tiveram um papel predominante, mas formalmente passou a ser da Conferência Episcopal de Moçambique. A Universidade Católica de Moçambique é uma instituição da Conferência Episcopal de Moçambique, segundo os estatutos da UCM. A foto da inauguração da UCM mostra o senhor cardeal Dom Alexandre José Maria dos Santos a abençoar as instalações. Os seus atos começam com uma oração. Hoje invertemos um pouco, mas a oração existiu. Os estatutos da UCM que advogam que a UCM insere-se no conjunto da missão da Igreja e, para tal, compete-lhe particularmente a promoção da investigação e do ensino superior, no domínio das disciplinas teológicas e no das ciências humanas e exatas, para enriquecimento mútuo das várias disciplinas, numa perspectiva de integração e de síntese do saber com a doutrina católica, promovendo continuamente o diálogo entre a fé e a razão. Artigo 3º. Esta política institucional aparece refletida no plano estratégico da UCM, onde se encontra como uma das bases estratégicas a consolidação da sua identidade como uma universidade inspirada e orientada por princípios cristãos católicos, com uma postura firme contra todos os atos de desonestidade, corrupção e violência. Portanto, esta dimensão formal, na minha modesta visão, está acautelada. Catolicidade. Os padres do Concílio Vaticano II, portanto, o concílio é a reunião máxima da Igreja, convocada e presidida pelo Papa,
com todos os bispos do mundo. Se exprime nesses moldes. Nas universidades católicas, onde não existe a Faculdade de Sagrada Teologia, impõe-se a criação de um instituto ou de uma cadeira de Sagrada Teologia, onde se ministrem lições adaptadas também aos alunos leigos. Este ensinamento aparece codificado no instrumento regulador da vida e ministério da Igreja, tanto direito canônico. Procure a autoridade eclesiástica competente que nas universidades católicas se erige a faculdade ou o instituto, ou pelo menos a cadeira de teologia, em que se ministram lições mesmo aos alunos leigos. Houve muito barulho quando se falou de fundamentos de teologia católica. Por quê? É para todos serem padres, serem... isso é universidade. Está claro. Ao menos, não estamos a dizer 5 cadeiras de teologia numa faculdade de agricultura. Não, ao menos uma. Estão sendo mexidos os planos curriculares da UCM em vista a introduzir em todos os cursos, em 2016, a cadeira de Fundamentos de Teologia Católica. A este respeito, a normativa eclesiástica preceitua que os que ensinam disciplinas teológicas em quaisquer institutos de estudos superiores necessitam de mandato da autoridade eclesiástica competente. Este aspecto também está sendo observado. Por isso, houve orientação que, ao escolher lá os diretores das unidades básicas, entrem em sintonia com as dioceses para identificar os docentes, porque é preciso saber quem é este senhor que vai ensinar esta matéria. Não basta ser um primo do pároco ou um que, quando o bispo sai, portas da casa do bispo, não ensinar teologia. A cadeira de ética permeia já muitos cursos, para além do ensino da bioética, numa perspectiva cristã e da doutrina social da Igreja. Todos estes esforços miram a alcançar o que o Papa João Paulo II expressou em relação às universidades, como se pode ler. A integração do conhecimento é um processo suscetível de ser sempre aperfeiçoado. Além disso, o incremento do saber no nosso tempo, ao qual se junta o fracionamento crescente do conhecimento no seio de cada uma das disciplinas acadêmicas, torna tal tarefa cada vez mais difícil. Mas uma universidade, e especialmente uma universidade católica, deve ser uma unidade viva de organismos voltados para a investigação da verdade. É necessário, portanto, promover a única que poderá apagar aquela sede de verdade profundamente inscrita no coração do homem. Tanto desde o tempo de Jesus Cristo, esta pergunta, o que é a verdade? Pilatos perguntou a Jesus, quid veritas est? O que é a verdade? E São Tomás enfrenta a verdade, adequatio mentis, rex intellectus, tanto a adequação da mente e a coisa. Até hoje há muitas maneiras de conceber a verdade. Então a nossa universidade está a conduzir esta procura da verdade para que a sede pela verdade seja saciada. Guiados pelas contribuições específicas da filosofia e da teologia, os estudiosos universitários deverão empenhar-se no esforço constante no sentido de determinar a relativa colocação e o significado de cada uma das diversas disciplinas no quadro de uma visão da pessoa humana, do mundo iluminado pelo Evangelho e, portanto, pela fé em Cristo, Logos, como centro da criação e da história humana. O Código de Direito Canônico estabelece que o bispo diocesano exerça intenso cuidado pastoral sobre os estudantes, até mesmo com a ereção de uma paróquia
ou ao menos por meio de sacerdotes, para tanto estavelmente destinados, e proveja para que junto das universidades, mesmo não católicas, haja centros universitários para prestar auxílio, sobretudo espiritual, à juventude. Este aspecto está sendo assegurado pela presença de capelães nas unidades básicas da UCM e pela pastoral universitária, que já começa a consolidar-se. Aqui a caminhada a percorrer revela-se ainda longa, desde o histórico, o enfoque inicial, o social ou o conjuntural, pois os ventos contrários na atualidade são bastante fortes. O mundo atual tende mais a secularizar-se. É, na minha opinião, mais antropocêntrico que teocêntrico. Hoje em dia, o homem que está no centro, a tecnologia é que manda. Portanto, porque precisamos de outra referência. Antes, devíamos consultar os antepassados, se isto dá ou não dá. Agora, se eu quero viajar a Lixinga, basta perguntar ao computador se há lugar ou não, ele responde. De espaço geográfica. O que se deu com a Igreja está igualmente se verificando na UCM. A Igreja nasceu em Jerusalém e foi se expandindo por todo o universo. O Código de Direito Canônico preceitua as conferências episcopais procurem que, se for possível e conveniente, existam universidades ou, pelo menos, faculdades harmoniosamente distribuídas pelo respectivo território, nas quais se investiguem, se ensinem autonomia científica. A autonomia científica está salvaguardada desde os documentos. E tendo em conta a doutrina católica, muitos anos antes, os padres do Concílio Vaticano se tinham exprimido nos mesmos termos. A UCM começou na Beira, no centro, e em Nampula, no norte de Moçambique. Foi se expandindo por quase todo o país. Hoje se encontra do Zumbo ao Índico, isto é, Tete e Zambésia. Do Rovuma, Niassa, o famoso Niassa esquecido. Portanto, muito obrigado àqueles que tiveram a feliz ideia, não eu por minha presença, porque eu estava na Irlanda, e está requalificando as instalações no Maputo para a sua presença e assim poder estar presente do Rovuma ao Maputo, abarcando os 4 pontos cardeais num arco de somente 20 anos. A primeira sessão do Conselho Universitário de 2015 deliberou a presença da UCM em Mocimboa da Praia. Tenho aqui o número da deliberação para a Consolação de Dom Luís, Lisboa. Muito visível, portanto, a espaço geográfica. Catolicidade nos destinatários da UCM. A catolicidade da Igreja exprime-se e se atua na sua missão a todos os povos. A missão não é senão a catolicidade da Igreja, no seu aspecto dinâmico, a totalidade variada e múltipla, que constitui a unidade no seu propor-se ao mundo como lugar escatológico de recolhimento. A missão da Igreja é universal e os destinatários são todos homens e o homem todo em cada homem. Tal catolicidade do destinatário é inseparável da catolicidade da missão. A missão não é dirigida a um espaço definido do exterior, mas à profunda verdade de cada homem necessitado de encontrar Cristo. A catolicidade do destinatário exige o empenho de um particular modo de encontro que respeita a dignidade do sujeito humano, dotado de capacidade, inserido num contexto reconhecido na sua singularidade e na sua vocação.
a inauguração da Universidade Católica, os protagonistas da raça negra e branca estão políticos, religiosos e atualmente chamada, que o Dr. Félix questiona, sociedade civil. A UCM é uma instituição de ensino aberta a todo o ser humano que procura os seus serviços, sem nenhum tipo de discriminação prescrito, excepto quem não tenha 12ª. Isso não é só o problema da UCM. Portanto, não podemos considerar como discriminação. Isso é típico de universidades, pelo menos aqui em Moçambique. O aparente paradoxo. Algumas pessoas, algumas famílias carentes dizem o alto custo dos serviços acadêmicos, falando em linguagem do povo, das propinas, que é reclamado por alguma parte da humanidade e que julga pelo fato a UCM como uma instituição destinada à elite. É de conhecimento que a qualidade tem preço, nos prova o negócio. Eu não quero dizer, porque é privada, não tem dinheiro, estou a falar no contexto da minha apresentação. Os chineses perguntam se você pede para fazer uma obra, se quer barata ou cara. A Bíblia nos diz, não estou a dizer que onde as propinas são baratas é porque não há qualidade, é porque há outra maneira de cobrir com os custos. Só estou preocupado em dizer o fato de ter o financeiro é que a qualidade tem custos. E a Bíblia nos diz: esforçai-vos para entrar pela porta estreita. A porta estreita não pratica discriminação, somente clama pela necessidade de preparação para o acesso. Status quo, tanto qual é o estado da catolicidade, alguns aspectos que aqui em cima referenciei na nossa universidade. Luzes. A catolicidade formal é atestada pelos documentos. A espaço geográfica é evidente. Quanto aos destinatários, também se pode testemunhar, ainda que carecendo de alguns passos mansos ou usados. A catolicidade de espaço geográfico é uma realidade na UCM e num universo de somente 20 anos pode-se afirmar que se expandiu em tempo recorde. Os documentos da Igreja ensinam que convém atribuir uma especial atenção à oração pela unidade, não só durante a semana prevista para este fim. Em muitas unidades básicas da UCM, esta prática existe. O encontro dos capelães de 10 a 11 de julho deste ano, em Nazaré, estabeleceu que em cada, aqui há uma falha, 3 de outubro, devem ser promovidas atividades ecumênicas em todas as UBs, portanto, à tarde, nas vésperas do Acordo Geral da Paz. O mesmo magistério eclesiástico encoraja atividades em comum. A pastoral universitária na UCM é aberta, mira a toda a comunidade universitária. Mesmo para a missa, todos são convidados e não obrigados. É muito significativo e gratificante ver estudantes de variadas confissões religiosas empenhados no voluntariado, promovido e liderado pela pastoral universitária, em alguns casos também mesmo outros membros da comunidade universitária. Sombras. A catolicidade, do ponto de vista dos destinatários, é patente na UCM, uma vez esta é aberta a todo o universo humano, sem nenhum tipo de discriminação. Porém, é por ser ainda equipada por dispositivos especiais, como é o caso de rampas ou elevadores, para ir ao encontro dos portadores de alguma deficiência física. Para além do fato que ainda a UCM não adotou o ensino para os cegos, surdos e mudos. Portanto, aqui temos ainda um caminho a fazer.
Há a impressão que as disciplinas teológicas ainda não são concebidas como uma componente natural numa universidade católica. São ainda vistas como um corpo estranho. É uma impressão. Como se viu acima, a formação ecumênica ainda não é uma realidade. As matérias são ministradas, sobretudo numa dimensão, e em alguns casos, sem nenhuma referência à perspectiva cristã. Essas são sombras. A dimensão mais desafiada da catolicidade na UCM é do conteúdo que deveria plasmar a visão da universidade. Este fato é devido a uma certa desatenção, sobretudo no começo da UCM, ao preceituado pelo instrumento regulador da vida e ministério da Igreja, o qual prescreve que a autoridade que seja competente, segundo os estatutos, tem o dever de providenciar para que nas universidades católicas sejam nomeados docentes, aqui fala de docentes, não católicos, que além da idoneidade científica e pedagógica, que é a exigência número 1, porque estamos numa universidade, se distingam pela integridade da doutrina e pela probidade de vida. De forma que, se faltarem estes requisitos e observado o processo estabelecido nos estatutos, sejam removidos do cargo. Não tenho coragem, mas está escrito. E uma certa distração em termos de monitoria daquilo que os estatutos da própria UCM preceituam no artigo 9, parágrafo 5, aqui não tem os estatutos, portanto, a necessidade de ter uma universidade que faz, conjuga a fé e a razão, e uma universidade inspirada. Temos isto muito bem codificado, mas depois, ao longo do tempo, ficamos muito ocupados e nos distraímos, e graças a Deus, aos poucos também estamos despertando. Pois o documento orientador das universidades católicas, a este respeito, é muito claro, como se pode depreender. Ao promover esta integração, a Universidade Católica deve empenhar-se, mais especificamente, no diálogo entre fé e razão, de modo a poder ver-se mais profundamente como fé e razão se encontram na única verdade, conservando, embora cada disciplina acadêmica, a sua integridade e os próprios métodos. Portanto, não é que, conjugando a fé e a razão, a matemática vai mudar. 1 mais 1 sempre vão ser igual a 2. E a disciplina teológica, por exemplo, a Trindade, vai dizer Pai, Filho, Espírito Santo, são 3 pessoas e um só Deus. Como? É assim. A interação vital dos 2 níveis distintos de conhecimento da única verdade conduz a um amor maior pela mesma significado da vida humana e do dom e do fim da criação, João Paulo II. Ainda sobre esta matéria, o mesmo documento vai mais longe, dando mais pormenores, afastando assim toda a possibilidade de equívocos ou alegações. Ensina que, dado que o saber deve servir à pessoa humana, numa universidade católica, a investigação vem sempre efetuada com a preocupação das implicações éticas e morais, íncitas, tanto nos seus métodos como nas suas descobertas. Embora inerente a toda a investigação, esta preocupação é particularmente urgente no campo da investigação científica e tecnológica. É essencial convencer-nos da prioridade da ética sobre a técnica.
Dizia o bispo auxiliar de Nampula, do Ernesto, quando fomos lá numa visita que fizemos àquelas unidades lá, que a ciência sem a ética pode ser perigosa. Penso que é nesta linha aqui. Do primário da pessoa sobre as coisas, da superioridade do espírito sobre a matéria. A causa do homem só será vencida, será servida, queria dizer, se o conhecimento estiver unido à consciência. Os homens da ciência só ajudarão realmente a humanidade se conservarem o sentido da transcendência do homem sobre o mundo e de Deus sobre o homem. Desafios para o futuro e propostas. Já vou vos libertar, portanto, não precisa abandonar a sala. Um dos desafios futuros é vencer o comodismo ou conformismo, que isto está assim, não há nada a fazer, como diz o povo, fazer o quê? É destino, não é verdade. Este desafio não parece o mais acutilante, pois existe também o risco de ser fermentado por outras correntes, ou fazer o que as outras universidades fazem, mas que não são católicas, como é a nossa. Proposições, tanto propostas. Uma das vias para fazer face aos desafios acima reportados, que parece ser eficaz, é de a Conferência Episcopal de Moçambique continuar atenta ao que o Código estabelece. As conferências episcopais e os bispos diocesanos interessados têm o dever e o direito de vigiar para que nestas universidades se observem fielmente os princípios da doutrina católica. Não sei se é por isso que que se consolide o projeto de introdução de matérias de índole teológico. Não queremos substituir todas as matérias específicas para as especializações. Não, o documento é claro. Fato que se encontra prescrito no Código de Direito Canônico. Em todas as universidades, haja lições em que se tratem as principais questões teológicas relacionadas com as disciplinas professadas nestas faculdades. A UCM procure marcar diferença com o seu ser e agir, e como ensina João Paulo II, quando for necessário, a Universidade Católica deverá ter a coragem de proclamar verdades incômodas, verdades que não lisonjeiam a opinião pública, mas que, no entanto, são necessárias para salvaguardar o autêntico bem da sociedade. Que toda a comunidade universitária da UCM se envolva na luta para a atuação da catolicidade formal e de facto. Para aquela parte da comunidade que já trabalha no projeto, não desfaleça, e para a eventual parte ainda distraída, desperte. Conclusão, para a vossa consolação, o estudo revelou que, envolvidos 20 anos, as duas dimensões fundamentais da catolicidade, nomeadamente a universalidade e a totalidade, ou a autenticidade, as chamadas também por catolicidade geográfica ou de abrangência e ontológica relativa ao ser, pode identificar-se na UCM, porém com densidade diferente. Enquanto aquela universal é mais visível, exigindo somente mais algum passo, como é o caso da contemplação nos métodos de ensino e na concepção das infraestruturas da UCM, dos portadores de alguma deficiência, como é o caso dos cegos, surdos e os que se movimentam com dificuldade, a dimensão da autenticidade, que se prende mais com o ser refletido no ensino, seria exagerado afirmar que é uma miragem, mas que está numa fase embrionária, sendo mais visíveis esforços conducentes para tal. Este facto é motivo de alento, tanto um pouco de consolação, visto que é caminho natural da catolicidade. Segundo alguns acadêmicos versados em matéria da catolicidade da Igreja,
titular da nossa universidade, a totalidade e a plenitude da presença de Cristo na Igreja é ao mesmo tempo uma promessa e uma tarefa. Ela é, portanto, um caminho histórico que novas situações induz a descobrir e atualizar sempre ulteriores elementos da riqueza da vida presente na criação. É o desafio dos próximos 20 anos. Obrigado.